Contratação de peso no Mengão. Joia rendendo lucro. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, beleza? Tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui no canal Niquifola com notícias bombásticas do meu, do seu e do nosso Mengão. Já quero começar o vídeo de hoje falando sobre a preparação do Flamengo para as quartas de finais do Carioca. Mas calma, você que não é inscrito em nosso canal, eu te peço com toda a humildade do mundo que você se inscreva em nosso canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E só para lembrar, meus amigos, é de graça e você ainda ajuda muito no nosso crescimento. Beleza? E vamos às notícias. E o Flamengo segue a preparação visando as quartas de finais do Campeonato Carioca. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo no próximo domingo, às 7h30 da noite no Engenhão. O Flamengo está se preparando. O Flamengo, que já tinha sido dado como eliminado e como iria disputar o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca, conseguiu a sua classificação e agora tem a chance de ser campeão carioca se passar do Botafogo. Vai lembrar que quem passar do confronto entre Flamengo e Botafogo vai enfrentar Boa Vista e Madureira. Então, a grande chance de termos um grande na final do Carioca é enorme. Então, tomara que seja o Flamengo, e o Flamengo está se preparando, está focando para que a parte física esteja pelo menos 60% nessa partida diante do Botafogo. Vai lembrar que o Flamengo, na minha opinião, é o único clube que ainda não está bem fisicamente do futebol brasileiro, meus amigos. Então, o time do Flamengo tem que dar uma resposta para a torcida e o departamento de futebol tem que começar a botar esse time nos cachos bem fisicamente para começar a engrenar nas competições que o Flamengo vai disputar. Beleza, meus amigos? Vamos falar agora sobre joia rendendo lucro, meus amigos. É isso. Isso porque o lateral direito, o Wesley, meus amigos, é um jogador que foi muito criticado durante a sua passagem pelo Flamengo por um período, mas depois deu a volta por cima, foi vendido por mais de 30 milhões de euros para a Roma da Itália, pode render novos lucros ao Flamengo. Isso porque o Manchester City, meus amigos, monitora a situação do jogador e não descarta fazer uma proposta para tentar a contratação do atleta. E o Manchester City deve fazer uma proposta de, no mínimo, 50 milhões de euros para tirar o Wesley da Roma. Olha, quem viu e quem vê o Wesley. O jogador está desenvolvendo um bom futebol no clube italiano e está despertando interesses de grandes clubes europeus, inclusive do todo-poderoso Manchester City, que vai fazer uma proposta nos próximos dias para tentar a contratação do jogador. E o Flamengo, com certeza, vai ganhar um dinheiro com essa transição. Até porque o Flamengo tem ali um direito de receber 5 ou 4% de qualquer venda que o Wesley tiver aí na janela de transferência, pelo fato do Flamengo ser o clube formador do jogador. Então, o Flamengo, se realmente essa proposta for de 50 milhões, o negócio for fechado, o Flamengo tem cerca de 13, 14 ou 15 milhões de reais aí nessa transição, nessa transferência. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e ver se o Manchester City vai chegar com essa bagatela para tentar a contratação do Wesley, meus amigos. É isso. Vamos falar agora sobre contratação de peso, meus amigos. É isso. Isso porque, no início do ano, o presidente BAP havia falado que o Flamengo tinha 1 bilhão de reais para gastar com reforços. Até agora, a gente não viu nada disso, né? O Flamengo contratou o goleiro Endriel, contratou o zagueiro Vitão e contratou o Lucas Paquetá por 42 milhões de reais. Mas o presidente do Flamengo afirma que não vai ficar nisso. Até porque o Flamengo
pretende fazer mais uma contratação de peso, mas é aquela contratação de parar o aeroporto. Eu acho que o Flamengo não tem que fazer contratação para parar o aeroporto, não, hein? Eu acho que o Flamengo tem que fazer contratação de um jogador que vai chegar e vai sobrar no futebol brasileiro, até porque, como o próprio presidente BAP disse, né? O Flamengo não iria deixar nenhum clube brasileiro contratar mais do que o Flamengo, mas o Flamengo tem que fazer a contratação pontual de um jogador que vai chegar, vestir a camisa e vai sobrar no futebol brasileiro. Mas o nome da vez é o nome do Luiz Henrique. É isso, meus amigos. Luiz Henrique, jogador que foi multicampeão no Botafogo, sobrou no futebol brasileiro e agora está atuando no Zenit da Rússia. O Flamengo sondou a situação do jogador e o clube russo disse ao Flamengo que vai querer vender o jogador por no mínimo 40 milhões de euros. O Palmeiras até fez uma proposta de 30 milhões, mas o Zenit não aceitou a proposta e disse que só vai começar a negociar o jogador por no mínimo 40 milhões de euros. Então, o Flamengo ainda sonda a situação do jogador. Há quem diga que o Flamengo iniciou conversas com o staff do atleta, que informou ao Flamengo que o jogador deseja ficar no Zenit pelo menos até a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo o jogador vai tentar uma transferência para o futebol inglês, porque ele deseja jogar a Premier League. Então, meus amigos, é uma contratação difícil e o Flamengo vai ter que contar aí com a vontade do atleta e vai ter que mostrar que tem um poder de convencimento muito grande para tentar atrair o jogador para o Flamengo. Mas o Luiz Araújo, o cara, fugiu o nome do jogador. É um jogador que Luiz Henrique é um jogador que, na minha opinião, sobraria novamente no futebol brasileiro, né? Chegaria, vestiria a camisa do Flamengo e sobraria. Até porque é um jogador muito qualificado, é um jogador jovem e é um jogador que a gente sabe que desequilibra muitas partidas. Então, se o Flamengo realmente conseguisse acertar a contratação do Luiz Henrique, seria uma contratação em alto nível e uma contratação muito acertada. Eu queria saber a sua opinião. Você gostaria de ver o Luiz Henrique com a camisa do Flamengo? Deixa aqui a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para nós. Beleza? Meus amigos, você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe com geral. Beleza? Tamo junto, valeu e fui!